tudo bem? Eu sou a Ferra Bagno e hoje nós vamos falar sobre algumas experiências que eu já tive com passagens aéreas, com voos e tal, para compartilhar um pouco do que eu já passei, algumas experiências que podem trazer dicas para vocês e deixar os alertas nas procuras de passagem e dos voos. E para o vídeo não ficar longo, né? Algumas pessoas não gostam muito dos vídeos maiores e tal, eu vou dividir esse vídeo então em duas partes. Na primeira eu vou contar 3 experiências que eu já tive e na segunda parte mais 3 experiências, e assim fica dividido, vocês conseguem ver aos poucos sem ter que ficar lembrando em qual minuto vocês pararam do vídeo, ok? Então vamos lá. Primeira dica. O tempo de escala. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira viagem para Califórnia, na volta do meu intercâmbio, eu tinha uma escala de 50 minutos apenas do meu primeiro voo para o segundo voo. E, bom, eu fiz escala no Panamá, né, pela Copa Airlines. Então eu saí de Los Angeles, parei na cidade do Panamá e da cidade do Panamá para São Paulo. Porém, o primeiro voo atrasou cerca de 1 hora, mais ou menos. E aí, bom, eu já, teoricamente, quando eu saí de lá, eu já tinha perdido a conexão, eu já teria perdido o segundo voo. O segundo voo atrasou muito pouco, então assim, eu lembro que quando a gente desembarcou, já estava tocando, né, que era o último alerta, né, para a entrada para o segundo voo, e eu tive que atravessar o aeroporto inteiro do Panamá e eu tinha exatamente 2 minutos e 15 segundos para isso. Era muito corrido, gente, mas muito corrido. Então eu tava com uma mochila nas costas, uma mala de mão e mais uma mala do computador. Então era muito corrido, muito peso, né? Cada bala tinha ali os seus 15, sei lá, seus 5, 6 quilos, então era uma média de 15 quilos correndo e tentando achar qual era o gate, né? O próximo gate, o portão de embarque. E muita loucura, assim, foi assustador, assim, eu achei que eu ia perder a conexão, era a volta da primeira viagem internacional. Foi difícil. Então a dica que ficou pra mim, dessa experiência que eu passo pra vocês presta atenção no tempo de conexão. É melhor esperar um pouco mais do que perder uma conexão ou do que passar por essas loucuras. Eu nunca mais peguei esse voo que me dava apenas 50 minutos. Quando eu comprei o voo, eu falei, nossa, que legal, vai ser super rápido, não vou ficar parada no aeroporto por horas esperando alguma coisa. Ledo engano, gente. Era melhor ter ficado 2, 3 horas parada no aeroporto do Panamá do que passar aquela correria que eu passei. Então assim, veja exatamente o tempo do voo e veja o que vai acontecer nessa viagem. Procure saber se o aeroporto de escala é muito grande, se não é. Alguns têm até estação de metrô para você se locomover, então exige mais tempo de você. Escalas muito curtinhas, assim, de 40, 50 minutos, eu não recomendo, eu não pego pra mim. Nos grupos que eu sou guia, eu não aceito essas escalas curtinhas, porque pode dar problema. Qualquer atraso do primeiro voo, você é prejudicado no segundo, ok? Então fica a dica. Passagens aéreas com escala, procure umas escalas um pouquinho maiores, que vai te deixar viajar com mais tranquilidade, inclusive se o primeiro voo der algum atraso, ok? Segunda dica. Quando você vai escolher o assento, quando você vai fazer o seu check-in, às vezes existe possibilidade de você pegar um assento maior, ou seja, você tem mais espaço para as pernas. Eu que sou pequenininha, pra mim isso não é uma coisa muito importante, digamos assim, né? Eu tenho 1,50 m de altura, pra quem não sabe, eu sou baixinha. Então, pra mim, se você sabe se a distância do banco pra frente vai ser maior ou menor, pra mim não faz grandes diferenças. Mas para algumas pessoas isso é muito importante, porque te dá um maior conforto, te permite esticar melhor as pernas. É até uma questão até de saúde, porque quando você tem maior espaço, você consegue movimentar melhor a perna e te ajuda a exercitar um pouco os membros inferiores e evita até problema de circulação, de trombose e tal. Até falei sobre isso num vídeo, quem não viu eu vou deixar o link aqui sobre cuidados de saúde e circulação aqui na descrição, vai ter o link para vocês assistirem, que é um vídeo muito importante. Talvez um dos mais importantes aqui do canal, porque fala da saúde da gente durante as viagens. Bom, então como funciona isso? Existem alguns assentos, normalmente próximo das saídas de emergência do avião, que eles têm um espaço maior para você colocar as pernas, né, na distância de um banco para o outro. Qual é a vantagem? Realmente é esse espaço.
A desvantagem, normalmente eles perguntam pra você, você tem um inglês legal? Por que isso? Porque se você fala bem o inglês, você sentando ali, você pode ajudar as outras pessoas a deixar o avião, enfim, caso seja necessário, por algum acidente, alguma pouso de emergência, Deus o livre e guarde, dá um acidente, o avião cai por algum motivo e as pessoas estão vivas, você consegue ajudá-las. Por exemplo, eu já peguei esse assento, eu acho que foi na United Airlines. Foi na United, a primeira vez que eu peguei. E a pessoa, né, foi falar pra eu escolher a poltrona, né, quem me atendeu no check-in. E eu perguntei, tem janela? Porque eu prefiro janela. Por que eu prefiro? Quando eu voo noturno, as pessoas normalmente querem levantar mais, ir ao banheiro e tal, e eu não levanto tanto. Então eu estando na janela, eu atrapalho menos os outros, né, que tem que pedir licença pra passar e tal. Aí ela falou assim, olha, janela eu só tenho nesses assentos, né, reservados e tal, que são para pessoas que falam melhor inglês e normalmente eles são um pouco mais caros. Ela falou, você fala inglês? Eu falei, falo. E eles não estavam encontrando ninguém que falasse inglês naquele voo pra deixar naquelas poltronas. Eu falei, falo. Não tenho fluência, mas eu falo. Ela, então tá, e ela me deu esse assento, foi um upgrade, custava mais ou menos uns 100 e poucos dólares a mais. Eu ganhei isso, fiquei num assento melhor e graças a Deus não teve nenhum problema no voo. Enfim, a gente sabe que, embora a gente pareça que a gente esteja vendo muito acidente de avião, ainda é o meio de transporte mais seguro do mundo e a quantidade de acidente que a gente vê para a quantidade de voos que acontecem no mundo é mínimo. Então deu tudo certo, enfim, e é uma oportunidade, principalmente para quem é alto, ter esse espaço a mais é muito importante. Meu namorado, por exemplo, que tem quase 1,90 de altura, ele sonha com esses bancos maiores assim e é importante pra ele. Então, enfim, se você for grande ou se você gosta de espaço, é uma dica, de repente tentar esse tipo de voo, né, com tipo de poltrona maior. Inclusive você pode até jogar isso, tem assento na janela e tal, enfim, é uma forma de você tentar ter esse upgrade. Muitas vezes pode ser gratuito, a gente já sabe que na United isso pode funcionar, ok? Bom, terceira dica. Nessa dica a gente vai falar sobre outra companhia aérea, que é a Canada Airlines. Da Canada, na verdade essa dica acabam virando duas. Quando você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos e tem pela Air Canada e a sua escala é no Canadá, e normalmente nossa, tem alguma coisa no olho. Você precisa de uma coisa chamada visto de trânsito. Esquisito, né? Um visto para fazer uma escala, mas para você pousar no Canadá, você tem que ter um visto canadense. Se você for ficar lá, é um visto de turista. Se você só for fazer uma escala e pegar um outro avião, né, seguido, você precisa do visto de trânsito canadense. Esse visto era gratuito até pouco tempo atrás. Hoje parece-me que ele está custando 75 dólares ou 75 reais. Agora fiquei na dúvida se é 75 dólares ou reais. Eu deixo aqui embaixo para vocês. Tem um post, inclusive, no blog Vou Pra Califórnia sobre isso. E lá eu conto como foi o meu visto de trânsito e tudo mais. Eu vou deixar o link do post aqui embaixo para vocês. E, bom, então esse é o primeiro detalhe. Você já precisa do seu visto de trânsito quando você compra uma passagem com escala conexão no Canadá. Eu peguei uma passagem dessa para Los Angeles em 2014, então eu fiz São Paulo, Toronto, Los Angeles. Vi uma viagem maior, mas às vezes compensa por conta do valor da passagem. Às vezes a Air Canada tem promoções incríveis, nessa época era a passagem mais barata, e então valia a pena. Mas precisou fazer o visto de trânsito. Se não me engano, você só consegue fazer visto de trânsito em São Paulo, porque só tem consulado canadense em São Paulo. Pelo menos que eu saiba, não tem outro lugar. Fica na Zona Sul, perto das Nações Unidas. Bom, então essa é a primeira dica. A segunda dica é, quando você faz essa escala no Canadá, mas o seu destino final é Estados Unidos, você faz a sua entrevista, né, da imigração americana nos Estados Unidos. E aí o seu segundo voo é como se fosse um voo doméstico.
Então você não vai passar direto do aeroporto canadense, você vai passar pela imigração americana e de lá você pega o seu segundo voo e aí você já faz a conexão como um voo doméstico, você não passa por nenhuma burocracia nos Estados Unidos. Desceu do avião é pegar as malas e curtir a viagem. E bom, na verdade essas são subdicas. A dica de verdade sobre o avião da Air Canada é uma experiência, foi até engraçada que eu passei. Mas enfim, eu fui em fevereiro. E fevereiro é inverno lá em cima, né? Tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos. E aí, bom, entramos no avião pra ida pra Los Angeles. Foi pra ida? Foi pra ida. E dali, né, nunca mais que esse avião decolava, não decolava. Aí veio um comissário avisando que por conta do frio que estava fazendo, e acredite, nesse dia estava menos 26 graus, é muito gelado, as turbinas do avião tinham congelado. Eu jamais imaginei que isso acontecia, gente, foi muito esquisito, assim, poxa, a turbina do avião congelou. Então eles precisavam pedir para uma espécie de caminhão-pipa chegar até o avião e jogar uma água diferente, um líquido especial que eles têm, eu esqueci o nome disso, que descongela essa turbina, tira aquele gelo todo para a turbina rodar e o avião poder decolar. Então que isso ia demorar cerca de 1 hora, mais ou menos. Falei, bom, tá, né, o avião congelou, tudo bem. Vamos esperar. E a gente dentro do avião esperando. Passou-se lá 1 hora e pouco, 1h20 mais ou menos, volta o comissário de bordo. Então, gente, infelizmente, o caminhão que tá com essa água também congelou. Nossa, meu Deus do céu, né? Isso aqui é frio. Então a gente ia ter que esperar mais um pouco, porque eles precisavam descongelar o caminhão, né, a água que estava no caminhão, para trazer o caminhão até o avião. E aí eles iam poder descongelar as turbinas do avião. Isso foi lá mais ou menos 1h30 até eles conseguirem todo esse processo. Aí a gente pôde decolar. Então assim, bom, primeiro susto, né? Caramba, o avião congelou. Segundo, esteja preparado para um frio, né? Se você fizer uma escala acima, assim, do norte dos Estados Unidos e Canadá, prepare-se para esse frio nessa escala. Gente, é muito frio. É muito frio. É menos 26, assim, sabe? A gente por aqui, quando dá 5 graus, 0 graus, tá morrendo de frio, imagina lá com menos 26. Então esteja preparado para isso. Segundo, esteja preparado para esse tipo de atraso, porque a brincadeira de 2h30 parada dentro de um avião, sem, né, poder fazer nada e atrasando a viagem final, né, nossa chegada no destino final por conta disso. Então, assim, em épocas que tem esse tipo de risco, né, no inverno, esteja atento a isso. E, bom, se acontecer, então, se por um caso alguém te falar, olha, o avião que nós estamos congelou, saiba que isso é normal, acontece. E fica de lição aí, né, mais uma dica de experiências de avião para vocês, ok? Bom, então hoje a gente falou do tempo da escala, de visto de trânsito, de algumas poltronas que podem ser maiores e de repente você consegue esse benefício de maior espaço, maior conforto no avião. Que mais? De imigração americana no Canadá, que pode ser que você passe por isso um dia. E sobre o frio, com alguns cuidados que você tem que ter no frio, inclusive com maior tempo de escala por conta de congelamento de turbina. Ok? Então eram 3 dicas que na verdade ficam, são 3 assuntos que viram 6 dicas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, avalie o vídeo aqui embaixo no joinha, para o vídeo se tornar mais relevante e mais pessoas terem acesso a essas informações. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui dentro do vídeo tem uma bolinha escrito assine, e aqui embaixo, se você estiver no YouTube, tem um botão escrito inscreva-se. Você clicando em qualquer um dos dois, você consegue se inscrever no canal e receber os próximos vídeos, inclusive a parte 2 desse vídeo sobre sobre as viagens. E, bom, eu vou deixar aqui na legenda, na descrição do vídeo no YouTube, o link do post sobre visto de trânsito, para quem por acaso tiver com passagem aérea com a Air Canada, tiver escala no Canadá, ou quem quiser conhecer mais sobre o assunto, poder acessar lá o blog Vou Pra Califórnia e conhecer, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!